Meus irmãos, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Todos estão felizes com o Senhor, diga graças a Deus. Queridos, sem perca de tempo, por gentileza, você que trouxe Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Localize o versículo de número 14. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus a minha alegria, gratidão. Uma vez mais poder retornar a essa casa. Sempre é um prazer poder somar com os irmãos, adorar a Deus. Feliz por retornar a essa casa, né? Quero já desde já agradecer, né, o nosso amigo pastor Marlon, nos estendeu o convite também, como de direito, nosso amigo presidente pastor Carlão, tá bom? Deus abençoe a toda a igreja, todo o ministério na rocha, tá bom, querido? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Você que achou, diga glória a Deus. Diz assim, queridos, a minha tradução é diferente, mas tem o mesmo significado. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, o filho de Matanaías, um dos levitas de Asaf. E ele disse: ouvi todo Judá e vos habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, e nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que eles sobem pelo penhasco de Zins, e vós encontrareis no fim do ribeiro diante do deserto de Jeruel. E vós não preciseis lutar nessa batalha. Posicionai-vos, pondo-se pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Jerusalém, não temais, e nem estejais desfalecido. Amanhã sairá contra eles, porque o Senhor será convosco. Você diz glória a Deus. Queridos, olhe para cá por gentileza, me presta alguns minutos do seu tempo, eu prometo não enfadá-los. Eu tenho certeza que o texto em apreço para essa noite é da de toda a igreja. Por isso eu quero rapidamente, em poucos minutos, apenas compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, amém? Queridos, o livro de 2 Crônicas, haja vista que o mesmo ele está inserido entre os 12 livros do Velho Testamento, classificado e conhecido pela teologia como livros históricos. Entre eles o livro de Josué, livro de Ruth, livro de Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel e também dentre outros. Esses livros carregam esse nome, esse título, livros históricos, devido à estrutura literária de cada um desses livros, que são baseados nas histórias do povo de Israel, ou seja, o povo eleito. Esses livros, de forma resumida, falado aqui como livros históricos, narram os acontecimentos mais marcantes da nação de Israel, a qual simplesmente se sucede durante o ministério, durante os reinados dos reis que se assentaram sobre o trono de Judá. Sendo assim, o livro de 2 Crônicas é composto por 26 capítulos, 822 versículos, e o mesmo foi escrito por volta do ano 970 a simplesmente 586, enquanto Salomão reinava durante o reinado de Judá. O reinado de Judá passou por diversas guerras que marcaram simplesmente o povo eleito, marcaram a nação de Israel. Mas dentre todas as guerras, quem me ouve diga amém. Dentre todas as guerras que a nação de Israel vivenciou, e durante todos os reis que se assentaram sobre a nação, ou se assentou no trono de Judá, simplesmente Josafá vivenciou um período de alta tensão, simplesmente um tempo obscuro durante o seu reinado. E Gabriel, por que isso vai acontecer? Essa guerra que acabamos de fazer leitura do capítulo 20, na verdade, não era para Josafá estar enfrentando. Essa guerra que chega até Josafá no capítulo 20, na verdade, não era para Josafá estar vivenciando ela. E pregador, e por que você diz isso? Porque, na verdade, essa guerra que chegou até Josafá, na verdade, é resultado de uma aliança errada, de uma aliança equivocada. Capítulo 17, para você que me ouve nessa introdução, o texto diz que o filho de Acabe vai se afiliar-se com a filha, o filho de Josafá vai se afiliar com a filha de Acabe. Durante esse casamento, diz o texto que Josafá vai descer até Acabe para poder fazer o banquete, e nessa oportunidade Acabe vai aproveitar
para persuadir simplesmente Josafá para poder subir com ele até Ramote Gileade. O texto diz, para resumir, o texto diz que Acabe se ajunta, Josafá se ajunta com Acabe, entra para a guerra. Nessa mesma guerra Acabe morre, e quando eles voltam da guerra, Josafá tudo está achando que acabou, está achando que terminou de uma forma tranquila, até que o texto diz que quando ele volta para a nação de Judá, o texto diz que um homem chamado Jeruel vai se apresentar e ele vai dizer assim: porventura, deveria você ajudar o ímpio e ajudar simplesmente aqueles que odeiam o Senhor? O que está acontecendo aqui, Jeruel está dando simplesmente uma advertência por Josafá se alinhar que não era para poder se alinhar. E o capítulo 20, Jeruel vai dar uma sentença dizendo: por causa disso, virá sobre ti uma tamanha punição da parte do Senhor. Quando chega no capítulo 20, isso aqui é resultado de uma aliança errada. E por que, pregador? Porque todas as vezes que a gente se ajuda com quem não é para poder se ajudar, a gente começa a vivenciar as guerras que na verdade não é para poder vivenciar. Todas as vezes que a gente faz aliança que não é para poder fazer, a gente começa a vivenciar coisas que na verdade que não estava no calendário de Deus. A gente coloca na nossa mesa quem Deus quer ver distante. A gente traz para o nosso relacionamento íntimo quem Deus quer simplesmente ver da porta para fora. O que Josafá está fazendo é trazer para a vida dele o que Deus não estava programado no calendário dele. Por causa disso, Deus vai trazer uma sentença permitindo que simplesmente os filhos de Moabe, os filhos de Amon, vêm contra Josafá. Quando essa notícia chega, e aqui que eu queria chegar, eu prometo acabar bem rápido, mas eu preciso da sua atenção. O texto diz que quando a notícia que chega até Josafá é: Josafá, eis que vem contra você os filhos de Amon, os filhos de Moabe e alguns do monte de Seir contra ti. O texto diz que Josafá teme, porém, o temor que Josafá sente não vai neutralizar a sua ação. Até porque tem gente que quando depara com uma notícia ruim, se neutraliza, paralisa, não canta mais, não prega mais, não lidera mais. Por quê? Porque a notícia mal chegou, o tempo mal chegou, a doença bateu na porta. Mas Josafá ensina para nós que as notícias ruins não podem neutralizar quem a gente é. Você está aí? Eu vou repetir para você dar glória a Deus. As notícias ruins que batem na nossa porta não pode neutralizar quem somos diante de Deus. Gabriel, o que Josafá faz? O texto diz que ele vai juntar todo Judá, vai juntar mulheres, crianças, simplesmente todos, até animais, e vão fazer um jejum nacional. Por que, Gabriel? Porque o cenário aqui é cenário de guerra. O cenário aqui é simplesmente de uma luta iminente que está vindo contra Josafá. E eu preciso falar isso aqui. O grupo que está vindo contra Josafá são 3 exércitos contra um. Parece covardia, mas não é covardia. Por que, pregador? Covardia simplesmente é Josafá com Deus contra 3 exércitos. Por quê? Porque quem anda com Deus sempre será a maioria. Eu vou liberar uma palavra para você, simplesmente dar glória a Deus. Quem anda com Deus não anda sozinho. Quem anda com Deus não anda abandonado. Você e mais Deus é maioria. Eu vim entregar uma oportunidade, uma palavra é simples, mas é de Deus. Se você tiver Deus do teu lado, se você tiver Deus simplesmente caminhando contigo, não adianta, não importa o inimigo que se levantou. Se Deus está contigo, você e tua casa é maioria. Olhe para cá, por gentileza. O texto diz que eles se levantam contra Josafá. Josafá chama todo o povo um jejum nacional. O texto diz para nós que todos os povos da cidade de Judá vinham para o templo para poder simplesmente pedir socorro a Deus. Diz o texto que Josafá vai começar uma oração para poder tocar a oração, para poder tocar o coração de Deus. E Gabriel, qual que é a oração que Josafá diz? Ele disse: porventura, Senhor, não és Deus, Senhor Deus no céu? Porventura não há força e poder em suas mãos, ao ponto que ninguém pode resistir? Porventura o Senhor nos deu essa terra e simplesmente deu ao seu amigo Abraão para sempre? O texto diz que quando ele começa a orar, quando ele começa a expor para Deus aquilo que está diante dele, o texto diz que no meio da oração, o texto diz que o Espírito Santo desce no meio da congregação com uma resposta de socorro para aquele que ora. Por quê, pregador? Porque quem ora não vive sem resposta. Quem tem vida de oração nunca vive enganado. Quem tem vida de oração nunca vai viver simplesmente abandonado. Quando ele começa a orar, e sabe o que mexe comigo? Quando o texto diz que quando ele acaba de orar, o Espírito Santo desce. Olha para quem está do seu lado e diga para ele com todo carinho: quando você fazer a tua parte,
Diga para ele, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Quando você fazer a sua parte, o Espírito vai fazer a parte dele. É Deus dizendo, quando você terminar de orar, deixa comigo que agora é eu que vou resolver essa luta que bateu na porta da tua casa. O texto diz que ele está orando, o Espírito Santo vai descer sobre Jaziel. De fato, Josafá está temeroso. De fato, Josafá está com medo de Gabriel. E por que Josafá está com tanto medo? É por causa do número de exércitos? Não. Não é porque há 3 exércitos contra 1, não. É porque Josafá sabia da estratégia desses povos inimigos. Josafá sabia da tamanha crueldade desse povo. E dentre todos esse povo eu preciso destacar um. Os filhos de Amon, embora eram um povo nômade, eles tinham 3 estratégias pilares que faziam com que eles ganhassem toda a batalha que eles enfrentaram. Gabriel, qual que é a primeira estratégia? Estratégia militar dos mercenários. Me explica isso, eu te explico. Quando eles iriam entrar numa grande guerra, quem me ouve, diga amém. Catuca quem está do teu lado, diga para ele, não dorme não. Ajuda o pregador, que ele já vai terminar. Quando o texto diz, a história diz que esses, embora sejam um povo nômade, quando eles iriam entrar em grande guerra e grande batalha, eles simplesmente pagavam fortunas por carros simplesmente de guerra. E também simplesmente pagavam mercenário de povos vizinhos que eram especialistas em espada, especialistas em guerra, a fim de ajudar no campo de batalha. A segunda estratégia era a estratégia do cerco. Tem isso, Gabriel, quando eles estavam a fim de invadir uma cidade, invadir simplesmente o palácio. Diz a Bíblia, diz a história, na verdade, que eles cercavam toda a cidade. Eles simplesmente entulhavam os poços, cortava todo o duto de água, entulhando poços, fonte, a fim de que aquele que estava por dentro saísse e se rendesse por falta de água. E terceiro, e não menos importante, diz a história que quando eles queriam vencer uma batalha, queria vencer uma guerra, eles simplesmente, quando queria punir simplesmente o exército inimigo, quando queria humilhar, eles pegavam os soldados inimigos e perfuravam o olho direito. Me pergunte por quê. Quando ele simplesmente furava o olho direito, no Oriente Médio o olho direito era simplesmente a mira exata que todo soldado usava. O que o exército inimigo está tentando fazer com o exército de Israel é simples, é simplesmente tirar a visão deles de batalha, porque o diabo não tem intuito apenas de te matar. O diabo simplesmente se contenta se você entrar aqui, mas entrar aqui sem visão. O diabo se contenta se você entrar aqui e cantar. E o problema da minha geração, desculpa falar, mas o problema da minha geração é essa. Por quê? Porque estamos acostumados a cantar e cantar sem visão. Estamos acostumados a pregar, mas pregar sem visão. O diabo não quer te matar apenas. O diabo quer que você vive na guerra, mas seja um soldado sem visão. O diabo quer que você até pega na espada, até canta no nome dele, até prega no nome dele, até lidera no nome dele, mas tudo isso sem visão. Por quê? Porque um crente sem visão é simplesmente um soldado no meio da guerra, mas simplesmente um soldado que de nada presta, a não ser para poder trazer prejuízo para o exército. Quando simplesmente ele começa a orar, quando ele começa a clamar a Deus, o Espírito Santo desce, irmão. E aqui que eu queria chegar, vai apertar um pouquinho, mas dá glória a Deus do mesmo jeito. O texto diz, quando o Espírito Santo desce, ele vai descer sobre um levita chamado Jaziel. Detalhe, no meio do templo tem um rei chamado Josafá. No meio do templo tem sacerdotes que simplesmente deveriam ouvir a voz de Deus. Mas quando o Espírito Santo desce, ele não busca cargo de ninguém. Quando ele resolve descer sobre alguém, ele nunca vai descer sobre aquele que tem intelecto, ou aquele que se acha grande, ou aqueles que apresentam o seu diploma, como se isso fosse um recurso de Deus usar simplesmente quem ele quer. Quando ele desce, ele vai descer sobre uma das pessoas mais improváveis dentro simplesmente do templo. Vai descer sobre o levita, é apenas um levita, mas tem uma palavra profética na boca. E qual é a palavra que Jaziel tem? A palavra é: ouvi toda a nação de Judá, ouvi simplesmente
simplesmente todos os povos de Tom. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Se eu fosse você, já começava a entrar comigo nessa batalha. Escutai todo o povo de Judá, escutai simplesmente toda a nação que me ouve. E você, Josafá, não temas. Por quê? Porque simplesmente essa guerra não é tua, mas essa guerra que vem contra ti, ela é do Senhor. E ele é tão simplesmente lindo. O Espírito Santo, ele é tão completo, ele é tão maravilhoso, que além de ele descer com uma palavra de consolo dizendo: essa guerra não é tua, além de ele descer sobre o improvável, ele vai descortinar os planos do inimigo. Ele vai simplesmente descortinar aonde o inimigo está subindo. Eis que eles estão subindo pelo penhasco, dizem. O Espírito Santo está revelando de forma antecipada por onde os inimigos estão indo. Por quê, pregador? Porque quando o Espírito Santo desce, ele não deixa ninguém enganado. Porque dura coisa é, quem tem dom de discernimento não vive enganado. Quem tem dom de discernimento consegue simplesmente ver a bajulação por trás de ajuda. Quem tem discernimento consegue ver a falsidade por detrás de ajuda. Quem tem discernimento não anda enganado. Por quê? Porque Deus revela os planos do inimigo. Ele desce, descortina, e eu já termino. Descortina os planos. E Josafá tem de tantas coisas que ele poderia fazer. Ele vai fazer uma coisa, meu amigo Marlon, que mexe com a minha cabeça de pregador. Por quê? Porque se você está indo para uma guerra, na minha visão, quem está indo para uma guerra contra a maioria vai colocar simplesmente na frente da batalha os melhores guerreiros de espada. Vai colocar simplesmente os melhores guerreiros que têm armamento com flecha, escudo, alguma coisa, mas os melhores têm que ir na frente. Josafá não. Josafá faz algo totalmente diferente. O que ele faz, pregador? O texto diz que na madrugada ele vai escolher os cantores levitas, escolhido a dedo por Deus, e vai colocar eles na frente do campo de batalha. E detalhe, esses levitas não cantam qualquer canção, eles não cantam o hino que eles querem, eles não pregam o que querem, eles não fazem o que querem. O que ele faz, pregador? Eles têm um louvor de Deus na boca e diz: a misericórdia de Deus dura para todo sempre. E detalhe, eles estão indo para a guerra, mas estão cantando. Eles estão indo para a guerra, mas... Oi, eu vou dar lugar de Deus aqui. Eles estão indo para a guerra, mas estão indo adorando. E detalhe, é aqui que o inimigo não entende que você está debaixo de guerra, está debaixo de luta, mas isso não foi o suficiente para arrancar o louvor da boca dos ungidos de Deus. O diabo pensou: com essa luta eu paraliso o louvor dele, com essa prova eu paraliso a adoração deles. Mas só que o diabo não contava que essa quarta-feira profética tu tá com o louvor de Deus na boca e dizendo: o Senhor é forte na batalha, o Senhor é forte na batalha. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros de fogo. Ele entrou nessa guerra para poder dizer: eu não vou deixar você morrer nessa guerra. Eu não vou Ô irmão, alguém levantou aqui, eu vou pregar para esse lado que está ligado comigo. Eu não vou te perder no meio dessa guerra, eu não vou te perder no meio dessa luta, eu não vou te perder simplesmente. E é aqui que vai o recado de Deus. Eu preciso entregar isso aqui. Quem me ouve, diga amém. A oração não pode ser vista por nós como apenas uma arma, um recurso que usamos apenas em momentos de batalha, de crise. Não. A oração não pode ser vista como uma arma que apenas usamos em momentos de crise para poder conseguir aquilo que queremos. Não. Gabriel, o que é a oração? A oração é muito mais que isso. Explica para mim o que é oração. A oração ainda continua sendo o oxigênio da alma. A oração ainda continua sendo o oxigênio de uma alma atribulada. A oração ainda continua sendo a única coisa que nos conecta com Deus. Não tem outro caminho. Se o caminho é o mesmo, e deixa eu preciso falar isso aqui: a porta não passou pela reforma. Tem que ter marca, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter marca
carregando o problema da minha geração, que quer pregar sem marca, quer pregar sem dor, quer pregar sem cicatriz. Só que eu vim pregar para simplesmente o ministério na rocha e gritar nessa noite: se tu tem marca, se você simplesmente ainda carrega as marcas de Cristo, dobra teu joelho, que essa guerra vai ser vencida. Cadê você que veio para cá dar glória a Deus? Cadê você que acredita que vai sair vitorioso nessa guerra? Eu sei que às vezes que dá vontade de chutar o balde. Eu sei que dá vontade às vezes de chutar o pau da barraca. Eu sei que às vezes nem dá vontade de vir pra cá. Tá sentindo dor, a alma tá triste, os pensamentos tá turbulado. Parece que nada dá certo, pelo contrário, a tempestade resolveu bater em todos os lados do barco. A doença bateu na porta, a tristeza bateu na tua alma, a traição bateu até você. Só que Deus usa a minha boca para poder pregar aqui, se ainda o recurso continua sendo o mesmo. E qual recurso, pregador? É só você dobrar o seu joelho. É só você entrar nessa guerra, que tu não perde essa guerra. Gabriel, qual que foi a arma de Josafá? O louvor. E você percebeu agora o porquê que tudo que o diabo quer fazer é arrancar a adoração da tua boca. O diabo não está preocupado com a roupa que você coloca, com o sapato bonito de marca que você tem. Ele não está preocupado com a sua conta bancária, o quanto que você tem, e nem tão pouco de seguidor que você tem no Instagram. Não está nem aí para isso. Mas ele não aguenta. Ele não suporta quando um coração contrito, temente a Deus, resolve mesmo em meio à guerra, em meio aos escombros da tua alma, em meio a toda a tristeza que você quer, mesmo mediante a tempestade, que a tua alma turbulenta, você faz algo diferente que o diabo não está contando. O que é que tu faz, pregador? Abre a porta do quarto, dobra seu joelho. Eu sei que está doendo, eu sei que nada está dando certo, eu sei que a tua alma está gritando por socorro, mas ainda tem adoração de Deus na tua boca. É isso que ele não suporta, meu amigo Carlão. Ele não suporta o crente que tem adoração na boca. E olha o que é que o texto diz: que você não deu a glória até agora. Segura isso aqui que você vai dar glória comigo agora. Quando ele coloca os levitas na frente, eu já terminei. Os levitas vão na frente, cantando e louvando ao Senhor. Não enfrentaram a guerra, mas estão louvando antes de a guerra acontecer. Deus te faz um desafio. É muito fácil dar culto de ação de graça depois que a porta já abriu. Eu quero convocar os guerreiros a dar o culto de ação de graça antes de a porta abrir. O que é isso, pregador? Fé. Não precisa abrir para poder dar culto. Não precisa abrir para você fazer algo. Faça antes de acontecer. Quando eles estão louvando, estão marchando, estão indo para o campo de batalha, estão indo simplesmente para a guerra. Quando eles começam a adorar, está no texto, lê se você quiser. Quando eles começam a adorar e cantar o Senhor desceu no meio do arraial dos inimigos. E me ajuda aí, batera, vem comigo. Eu quero ajudar os músicos agora, vem comigo que eu vou dar lugar aqui hoje. Quando eles começam isso, som de marcha, som de beleza. Quando eles vão para a guerra, quando começaram a cantar e adorar o Senhor preparou emboscada para os inimigos. É Deus dizendo, e eu termino: não precisa bater na porta de ninguém, não precisa jogar indireta no WhatsApp, não precisa arregaçar as mangas, porque quem vai fazer nessa guerra é o Senhor que vai entrar nessa. Cadê você que vem para dar glória a Deus? Eu quero te convidar, já que estamos na quarta profética, pega na mão de alguém, dá do teu lado, por gentileza, você que pode, e diga para ele: hoje será a noite, hoje será a quarta-feira, que Deus vai confundir seus inimigos. Ele vai passear no território inimigo e vai descortinar no... Ele vai lá no território inimigo, e enquanto você adora aqui, enquanto você simplesmente entrega aqui, o Senhor está visitando lá e
vai desembocar tudo aquilo que estava. Detalhe, Deus vai lá, entra no meio do território inimigo. Quando o povo está adorando, sabe o que Deus faz? Coloca a desavença entre os próprios inimigos. E Deus apenas pede uma coisa para o seu povo. Me pergunte qual? Me pergunte qual? Mais forte, me pergunte qual? Primeiro, posicionai-vos, estejai em pé e vede a salvação do Senhor. Vou repetir: posicionai-vos, estejai-vos em pé e não faça mais nada. Vocês só vão lá para uma coisa. Vocês só vão lá para poder ver o que eu vou fazer lá. É profético. Eu não sei por que eu falei isso aqui, mas isso aqui tem endereço. Quando você sair daqui, você apenas vai se posicionar. Você apenas vai estar de pé e apenas vai lá para contemplar aquilo que Ele vai fazer. É Ele que se encarregou. E eu nunca vi Deus perder batalha. O Deus que entrou com Israel, Ele nunca perdeu batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Tu acha que Ele vai perder a tua guerra agora? Tu acha que a tua luta que Ele vai perder agora? Não, 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 não. É Deus dizendo: hoje tu encontrou um companheiro para entrar dentro dessa guerra. Eu vou pegar o teu braço e vamos para essa guerra. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ele está entrando nessa guerra. Cadê você? Eu quero convidar os crentes. Isso, você que fala línguas estranhas, esse lugar está tomado de Deus. E levantou do meu lado aqui. Acende, 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 acende. Esse fogo que Deus acendeu, essa guerra não vai apagar. Há um fogo no nosso meio, há uma chama acesa no nosso meio. Ele está passeando aqui. E apenas ver o que o Senhor vai fazer. Quando ele chega lá, o texto diz que quando eles olham o campo de batalha, aquilo que era a maioria, aquilo que até então durante um tempo trouxe medo para Josafá, agora eles estão no chão, mortos, apenas os escombros. Sabe o que é Deus dizendo? Se você se comprometer, não é apenas um momento, a vida de oração. Sabe o que ele diz na oração? Não foi você, o Senhor, que nos deu essa terra. O Senhor disse para simplesmente construirmos um santuário e simplesmente levantarmos o teu nome nesse lugar. E todas as vezes que vier peste, fome, espada ou qualquer dissolução contra nós, nós nos colocaremos diante desta casa. Deus já está dando um endereço aonde você vai vencer as suas guerras. Quando simplesmente a luta bater lá, corre para o ato de Deus. Quando simplesmente a coisa apertar lá, corre para o altar de Deus. Quando tudo apertar lá, corre para a presença de Deus. Porque no altar, além de ter cura, tem resposta para aquilo que você precisa. Ô irmão, estou tentando parar. Só que se você veio aqui receber de Deus, olhe para cá e eu já termino em nome de Jesus. Se você veio para cá, aonde que é o endereço? Aonde eu venço todas as minhas lutas, continua sendo no altar de Deus. Aí do altar de Deus ainda tem resposta. Gabriel, o câncer chegou, o altar tem resposta. Gabriel, mas a traição chegou, o altar tem resposta. O altar ainda continua sendo o maior lugar de resposta de Deus para a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Quero te convidar a entrar nessa guerra debaixo de oração. Você não veio para cá à toa, não veio para cá em vão. É a quarta profética. É a quarta que Deus vai quebrar o arco do inimigo.
e por causa da unção vai despedaçar toda a arma do diabo. A Bíblia que diz: o jugo será quebrado por causa da unção. Eu quero orar em nome de Jesus. Eu quero te convidar a você levantar as suas mãos e você simplesmente orar ao Senhor e pedindo: Deus, entra lá naquela guerra. Deus, quebra o arco do inimigo hoje. Deus, faz com que as forças das trevas do inimigo batem em retirada hoje. Quando tu colocar o pé naquele portão, tu não vai colocar o pé sozinho. É o dono do milagre que vai simplesmente entrar contigo lá. Oramos em nome de Jesus. Me ajuda a orar. Entra nessa guerra comigo. Pai de amor e bondade, Deus, eu preguei a tua palavra e creio no poder da mesma. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, ó Pai Deus, poderoso na batalha que nunca perdeu. Pai, estamos numa quarta-feira profética. Céu e Darácia. Estamos numa quarta profética, Senhor, e te pedimos, Senhor, que o mesmo Espírito que desceu sobre Jaziel, o mesmo Espírito que desceu lá, quando eles estavam temerosos, quando eles estavam com medo, o teu Espírito desceu lá. E eu te peço, desce sobre nós nessa noite, desce sobre a tua igreja nessa noite. Entra aqui, Senhor, e faça, Senhor, traga resposta para quem não tinha resposta, traga cura, todo o caroço, todo o câncer, tudo aquilo que paralisava o teu povo. Hoje eu te peço em nome de Jesus, quebra todos os dados inflamados do inimigo e traga vitória para o teu povo. Pai, te pedimos nessa noite, profetizamos nessa noite, que a partir de hoje o Senhor trará, Senhor, a existência aquilo que não existia. Vai trazer, Senhor, aquilo que estava paralisado, vai voltar a andar de novo. Eu te peço em nome de Jesus, escuta nossas orações, escuta, Senhor, Pai, nossos intercessores nessa noite. Te pedimos, Senhor, e te louvamos, Senhor, nessa noite. Você que pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Mais forte, mais forte.